Fala, família Alviverde, tudo bem com vocês? Trazendo mais um corte aqui pra gente estar reagindo junto, né? Separamos o pessoal da ESPN aí, trazendo todas as análises dessa rodada aí atrasada, né? Onde o Palmeiras vai ter esse clássico muito importante contra o Santos. A verdade é Santos e Palmeiras, né? Um jogo na Vila Belmiro, jogo ali um pouco complicado, principalmente por conta dos desfalques, né? Que o Abel vai ter ali que solucionar. Vai ter que improvisar provavelmente jogador ali no meio campo. Vamos ver o que vai ser, né? Afinal, é um jogo muito importante que só interessa a vitória para o Verdão, então ele vai ter que realmente montar um quebra-cabeça, montar um time forte para conseguir sair com a vitória da Vila Belmiro. Vamos estar reagindo junto aí, no final a gente volta com mais notícias do Verdão. Paulistão 2026 ou o assunto são os outros jogos que o Palmeiras ainda tem nessa temporada? Tem mais coisa importante até pensar no Paulistão, não é, Vinícius? Exatamente, Bruno. Um abraço para você, para os companheiros, fãs de esportes. Quem esteve presente no sorteio da Federação Paulista de Futebol foi o diretor do Palmeiras, o Anderson Barros, que falou sobre o planejamento do Palmeiras e também sobre os desfalques no próximo jogo do Campeonato Brasileiro contra o Santos, jogo adiado da 13ª rodada. O Palmeiras volta a treinar nesta quarta-feira, depois de 2 dias de folga. O Abel Ferreira vai montando esse quebra-cabeça para enfrentar o Santos no sábado, jogo na Vila Belmiro. São 12 desfalques, contando os jogadores que estão se recuperando de cirurgia, o Paulinho, o Lucas Evangelista e também o goleiro Everton. Por isso, o Palmeiras trabalha para tentar contar com o Flaco Lopes, que vai disputar um amistoso defendendo a seleção da Argentina na sexta-feira contra Angola em Luanda. Ele vai retornar ao Brasil no sábado. O Palmeiras vai fazer uma avaliação, mas espera contar com o jogador pelo menos no banco de reservas nessa partida contra o Santos. Vamos acompanhar então o que falou o diretor de futebol do Palmeiras, o Anderson Barros, sobre o planejamento do Palmeiras, que tem final da Libertadores no final do mês, e também sobre essa data FIFA, os desfalques do Palmeiras para esse jogo tão importante contra o Santos no sábado. Não acredito que a gente deva culpar exclusivamente a CBF. Isso é uma culpa de todos nós, de todos os clubes, também da instituição da CBF, né? Nós precisamos zelar, cuidar para que isso não venha a se repetir. Tanto que a CBF se mostrou consciente dessa condição e mudou o calendário todo para 2026. Então a gente precisa buscar isso a todo ano. Mais uma vez, isso é culpa nossa, de todos os clubes, de que também não trabalham juntos para que esse campeonato seja o mais equilibrado possível. Detalhe, né, Bruno? Esse jogo contra o Santos da 13ª rodada, a CBF adiou todos os jogos dos times que estavam disputando o Mundial da 12ª. Aí o Palmeiras chegou até a fase de quartas de final, não tinha tempo para jogar contra o Santos, então essa rodada também foi adiada e aí teve que ser disputada nesse momento na data FIFA e coincidiu ainda com muitos desfalques do Palmeiras, o Alan, que está suspenso pelo terceiro cartão, o Alan pelo cartão vermelho contra o Fluminense, o Andréas Pereira pelo terceiro cartão amarelo. Então são muitos desfalques e o Palmeiras vai trabalhar isso nessa partida contra o Santos, mais uma vez repetindo, tentando contar com Flaco Lopes, que vai defender a seleção da Argentina na sexta-feira. Problemão para o técnico Abel Ferreira nesse jogo contra o Santos na Vila. Bruno. A Argentina joga em Angola contra a seleção local na sexta, então o Palmeiras tenta trazê-lo de volta para o jogo de sábado. Tem um calendário em que se joga na data FIFA, né? Então tá aí a nota pra gente registrar contra o gramado sintético, que os gramados de plástico devem ser eliminados. A gente falou sobre isso aqui. Era uma nota sobre fair play financeiro e entrou essa questão dos gramados de plástico. Hoje o Palmeiras se queixou dessa nota, protestou. A gente vê o final da nota aí, dizendo o Flamengo que a grama sintética prejudica a saúde física dos jogadores. Então, essa polarização. Mas, nesse caso, os dois estão sendo prejudicados, né, Jean? Porque os dois times, o Palmeiras enfrenta o Santos fora de casa, o Flamengo o Sport. Os dois times desfalcados, bem desfalcados. É uma pena um campeonato tão legal, com dois times tão bons, irem a campo assim, né? Pois é, Edu, eu acho que aí, assim, a gente, na verdade, você trouxe vários temas que acho que a gente pode até pôr no mesmo balaio, porque, primeiro, existe um problema, acho que muito sério no futebol brasileiro, que é as discussões sérias, elas são todas tratadas de uma maneira infantilizada.
Como a gente está vendo agora na discussão do gramado sintético, vamos parar para pensar se essa é a hora de discutir gramado sintético para o futuro do futebol brasileiro ou não. O STJD que volta e meia entra... Volta e meia não, só na reta final dos campeonatos o STJD vira sempre um protagonista das nossas competições. E aí gera debate para um lado, gera debate para o outro. O calendário é um dos problemas mais sérios, talvez o problema mais sério, já muito conhecido. E é bom lembrar, né? Não havia, em princípio, jogos nessa data FIFA. O que aconteceu é que a CBF acabou mudando aí por conta da participação dos brasileiros na Copa do Mundo de Clubes. E aí é bom até que se diga, porque acho que isso é importante lembrar. O Palmeiras, que certamente acaba sendo mais prejudicado por essa mudança, porque tem um jogo muito mais difícil e vai jogar muito mais desfalcado contra o Santos, que é um adversário melhor do que o já rebaixado Sport que o Flamengo enfrenta. O Palmeiras aceitou essa mudança mais até do que o Flamengo. Porque os dois times estavam no Mundial, né? Os dois times ganharam uma bolada para estar lá e um holofote mundial. Isso, né? Mas assim, o meu ponto é, quando a CBF muda, o Flamengo reclama da mudança, porque esses jogos seriam para acontecer no final do campeonato apenas, né? Lá para dezembro e tudo mais. E aí, por conta das datas de Copa do Brasil, que foi alterada para o final do ano, eles acabam antecipando e trazendo para a data FIFA. E o Palmeiras diz que tudo bem, o Flamengo até reclama nesse momento da mudança e aí é preciso dizer que o Palmeiras talvez devesse ter olhado também para essa possibilidade de ter um jogo mais difícil e estar muito mais desfalcado nesse momento deste jogo mais difícil. Mas independentemente de quem é beneficiado, quem é prejudicado, o problema é isso, parecem... crianças da quinta série discutindo os temas sérios do futebol. Na primeira resposta, o Anderson fala da isonomia, de um olhar talvez mais complacente para o Flamengo, né? Ele se refere ao STJD por conta da condenação do Alan às vésperas do jogo em que o Palmeiras vai estar mais desfalcado, sendo que também é bom lembrar, o Palmeiras tinha pedido o efeito suspensivo lá atrás e por isso o julgamento acontece às vésperas do momento mais delicado para o Palmeiras no campeonato. Mas a questão não é essa, não é olhar quem se deu pior, quem se deu melhor, porque senão a gente vai continuar sempre assim, e eu tenho certeza que nesse momento os torcedores do Flamengo estão defendendo a nota do Flamengo, os torcedores do Palmeiras estão atacando a postura do Flamengo, tem um atacando a arbitragem, o outro atacando a STJD, e cada um só olhando para o seu umbigo. Então, essas discussões, Edu, elas tinham que acontecer assim, começou o ano, olha, vamos ter um comitê executivo na CBF em que a gente vai discutir calendário, STJD. O STJD precisa acabar, Edu. Esse é o meu ponto. Eu sou radical em relação a isso. Acho que a gente... E você, tão ligado ao campeonato italiano, é um bom exemplo onde é tribunal de penas. Tribunal de penas, imediatamente depois do acontecido. Acabou uma rodada, você tem um julgamento no meio daquela rodada, e aí você pode definir o tempo que você tem para recorrer e tal, mas tem que ser tudo muito breve e ter um limite. Não dá para jogar os julgamentos para depois, para esperar onde é melhor julgar, onde é pior julgar. Efeito suspensivo. Efeito suspensivo. Nada desse circo que os nossos advogados, né, que atuam nessa área adoram aparecer e aparecer bastante nesse momento. Nada disso deveria existir. Você tinha que ter um tribunal de penas, ok, o advogado por um lado, o advogado por outro, vai lá, você tem que ter padrões muito claros sobre que tipo de infração recorre em cada pena e pronto. Deveria ser simples. E no dia seguinte da rodada está resolvido. É isso, no dia seguinte da rodada está resolvido e você cumpre as penas nas rodadas subsequentes. Deveria ser assim, é óbvio que tem que ser assim, mas tem muita gente querendo aparecer. Né? Tem muita gente que usa dessa visibilidade dada pelo STJD para aparecer, e aí com outros fins, como a gente já viu, inclusive, muito dirigente de clube de futebol fazendo também, aparecendo à custa dos clubes para depois ter outros fins. É assim que a banda toca, mas enquanto a gente se mover pelo clubismo apenas para tomar posturas, para se colocar diante dos problemas, nada vai se resolver, porque vai ficar essa dicotomia, um defende de um lado, o outro defende do outro e nada se resolve. E todo mundo vai a público para criticar o STJD ou para criticar a arbitragem.
criamos um ambiente nocivo. É só reclamação o tempo todo, é só suspeita o tempo todo. isso. E é Ninguém isso acredita o que em você nada. chamou de quinta série, né? É a quinta série, completa quinta série. E assim, eu me lembro que, inclusive, quando se definiu a final da Libertadores, eu falei, vamos torcer para que a partir de agora os dirigentes dos clubes se comportem como adultos. E se comportando como adultos, que a gente deixe o futebol falar, mas não. Tá todo mundo gritando, então grita-se para ter vantagem esportiva. Ah, ele foi beneficiado, porque aí você espera o benefício na rodada seguinte. Essa é uma prática recorrente. STJD, grita-se porque o outro foi beneficiado. E aí você... Então assim, você fica nesse ciclo sem fim e nada se resolve, nada vai acontecer se a gente continuar nessa discussão infantil. Infelizmente, parece que os próprios dirigentes acreditam que o que menos conta para você ganhar um campeonato de futebol é jogar futebol. Eu vou pedir para a nossa produção, o Sandro Favarato, que comanda aqui a espaçonave, colocar os jogos de Flamengo e Palmeiras mais uma vez. Eu quero a sua opinião, Jean. Quem tem a sequência mais complicada nessa reta final? Ponto a ponto. Hoje, o Mendo Brilowski comentava que o máximo que esses times ficaram separados no campeonato foram 4 pontos. O tempo todo, 1, 2 ou 3 pontos entre Palmeiras e Flamengo que vão rodada a rodada, duelando lá na ponta da tabela. Você consegue visualizar um lado que tem mais facilidade nessa reta final? Eu acho que está muito, muito parelho, Edu. Eu acho que a diferença se dá especialmente nessa próxima rodada. Para mim, é uma rodada que pode sim ser decisiva, porque aí a diferença de dificuldades eu acho que ela é bastante considerável, né? Porque a gente já falou, o Sport está praticamente rebaixado. O Santos, embora venha de uma sequência negativa, não jogou mal contra o Palmeiras no Allianz Parque. Acho que ele fez um jogo digno, ainda que o Brasão tenha trabalhado muito. E deve ter o Neymar. Deve ter o Neymar dessa vez, ao contrário do que aconteceu no jogo do Allianz. Não jogou mal contra o Flamengo, pelo contrário, acho que fez um primeiro tempo muito bom. E no Maracanã o Brasão trabalhou pouco, inclusive. Então, assim, eu acho que é um Santos que vem de 2 bons jogos, dentro da dificuldade que esses jogos apresentavam, e que vai pegar um Palmeiras com 12 desfalques. E aí 12 desfalques são 12 desfalques. Então, acho que a condição para o Palmeiras manter a liderança nessa próxima rodada, considerando que o Flamengo vai ganhar do Sport, né? Acho que seria a maior surpresa do campeonato se o Flamengo não ganhasse do Sport. Eu acho que a grande dificuldade do Palmeiras manter a sua liderança está na próxima rodada. De resto, eu acho que está muito parelho ali, rodada a rodada. Então tá aí, família Alviverde, esse foi o corte que a gente separou, né? Um corte aí bem bacana, bastante informação, além aí, obviamente, desse confronto contra o Santos, super decisivo, valendo aí, quem sabe, a liderança do campeonato, né? Caso o Palmeiras não consiga um resultado positivo, ele pode ser ultrapassado pelo Flamengo. E também toda a polêmica de bastidores aí envolvendo a Leila Pereira e o BAP, né? Isso aí vem se estendendo aí. Essa troca de farpas aí não para, os times vêm rivalizando dentro dos gramados, mas aparentemente a briga está se estendendo para fora também. É questão aí da liga, que eles estão querendo ali a divisão, né? Parece que o estopim, aquilo ali desencadeou toda essa sequência, né? E agora o BAP acabou ali alfinetando a Leila Pereira por conta do gramado sintético, né? Claramente ele está tentando afetar ali a questão do estádio do Palmeiras com essas declarações, e aí segue briga de lá, briga de cá, e o que interessa é quem será o campeão, e ainda tem uma decisão de Libertadores pela frente. Essa briga promete e promete até o final, né? Até o final do Brasileiro e até o final, né? Até o dia 29 desse mês, onde vai acontecer a final da Libertadores. Meu Deus do céu, haja coração, principalmente porque um dos 2 times podem ganhar as 2 competições. Isso aí seria trágico demais para qualquer um dos 2 lados, então tem muitas possibilidades de acontecer aí. Vamos estar acompanhando, vamos estar aguardando para a gente ver o desenrolar dessa história aí. Rapaziada, que bom que ficaram até o final. Já que ficaram, deixa o like para dar uma moral pra gente, também se inscreva no canal, né? Afinal, a gente traz notícias diárias aí do Verdão, tá bom? E até um próximo vídeo, valeu!